Você já viu aquele ditado que diz assim, aqui não sei nem se é o ditado, mas a gente fala muito, olha, caiu, levanta, bate a poeira e continua. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje em Provérbios 24. Salomão deixa pra gente uma orientação muito baseada em resiliência, planejamento, justiça, trabalho duro e se você cair, levantar e continuar, aprender com os próprios erros. A gente começa lendo aqui o versículo 1, que está um pouquinho fora desse contexto, mas daqui a pouco vai fazer total sentido, onde ele fala para a gente, olha, não tenha inveja das pessoas más, nem queira andar com elas. Vou ler de novo. Não tenha inveja das pessoas más, nem queira andar com elas. Às vezes parece que quem faz o errado se dá melhor, mas isso é só uma ilusão. O sábio entende que o caminho da justiça pode ser mais longo, mas é o único que tem paz no fim. Eu falei muito sobre isso nos últimos capítulos, a gente tem pegado um aprendizado muito ligado sobre isso, né? Na minha adolescência, na minha infância ali, eu lembro de questionar minha mãe, questionar as pessoas sobre pessoas como. Não, uma pergunta muito de adolescente, mas Fulano nem vai na igreja, nunca vai, ele é muito rico. Fulano faz isso e ele se deu bem, porque o outro na escola bateu em mim e nada aconteceu com ele. E aí, quando você vai crescendo, você vai entrando na vida adulta, você vai percebendo um padrão das coisas que vão acontecendo, que nem sempre aquilo que parece de fato é aquela pessoa que. E aí eu vou trazer uma reflexão para você de como nós julgamos isso aqui, olha. Não tenha inveja das pessoas más, nem queira andar com elas. A gente tem que saber muito bem discernir uma pessoa má de uma pessoa justa. E muitas das vezes nós não concordamos com muitas atitudes de algumas pessoas, mas no final das contas elas são justas. O certo é o certo, o errado é o errado. Então, para você entender o que é uma pessoa má, você precisa primeiro ter intimidade com Deus e ter uma leitura bíblica constante. E aí você vai começar a notar. Você quer ver? Ah, eu vou colocar uma pessoa má para você que é fácil você identificar. Nos primeiros capítulos de Provérbios, nós falamos sobre a mulher adúltera, né? Sobre a mulher ah, que é doce, sobre a mulher que atrai. Pensa comigo, aquela mulher casada, né? Eu acho que foi nos capítulos iniciais a gente, né, leu essa história aqui. Aquela mulher é casada, ela sabia que o seu marido estava em viagem e ela vai para a rua para poder atrair um homem, um jovem, né? Isso é uma pessoa má ou uma pessoa sábia? É uma pessoa má, porque ela sabe que ela está fazendo errado. Tá? Então tem várias coisas que você identifica uma pessoa má. Mas vamos colocar uma questão de uma pessoa justa, tá? Vou te colocar uma situação muito complexa. Imagina que você tem uma empresa e você tem um colaborador. Você descobre que esse colaborador, ele está, por exemplo, não vou falar nem coisa muito grave, não. Você descobre que ele está usando o horário de trabalho para poder fazer serviço para outras empresas. Pior ainda, para alguma concorrente sua. Tá? Isso é super comum. Se você acha que não, isso acontece. No mercado de TI, então, nem se fala, tá? Então você descobre isso, você senta, conversa, mostra para ele que não tá legal, que ali é para ele trabalhar para a sua empresa e não para outra. Ele fala que vai mudar. Depois de uns 3 meses, você continua observando a mesma característica. Só que ele tá com a esposa grávida em casa. E a sua empresa tá com um projeto super atrasado, que dependia dele. E ele não está executando porque ele está gastando tempo com outra empresa dentro da sua empresa. Pensa comigo, se você precisa substituir essa pessoa, você está sendo uma pessoa má ou uma pessoa justa? Você já avisou, você já deu uma chance, já deu segunda chance, e você tem que ser justo, porque ele está prejudicando projetos que pagam o salário dele e de outras pessoas. Então, isso é você ter justiça. Obviamente que você vai dar mais uma chance, a esposa dele tá grávida,
Mas é um contexto complexo, tá vendo? Muito complexo, então é muito fácil a gente entender essas coisas. E geralmente uma pessoa justa, ela vai ser sincera, tá? Então, esse é um outro lado. Só que tem um outro lado, que no Brasil existe muito forte, que é o tal do jeitinho brasileiro, que é o que a gente já acostumou. E aí isso traz essa primeira frase que eu trouxe. Olha, às vezes parece que quem faz o errado se dá melhor, mas isso é uma ilusão. O sábio entende que o caminho da justiça pode ser mais longo, mas é o único que tem paz no fim. Então, você pode ver, você pode relembrar aí na sua rotina, aí nas pessoas que você conhece. Eu estou ajustando a câmera aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês. Mas vocês sabem que o sábio que entende isso de verdade, ele sempre vai compreender que aquele que age errado, por mais que ele ganhe agora, lá na frente ele vai perder e talvez ele perder em dobro. Porque sempre tem uma consequência, tá? Então esse versículo 1 aqui ele traz pra gente, olha, não se compare. Deus tem o tempo certo e o resultado certo para quem permanece fiel. Então, cuidado para não ter inveja do justo e ter raiva do justo e apoiar o mal e apoiar o que está agindo errado. E cuidado também para não ter inveja daquele cara que você sabe que está fazendo errado. Nossa, fulano chegou com um carrão, mas você sabe que ele trai a esposa, você sabe que os negócios dele é ilícito, que ele não emite nota fiscal, que ele compra mercadoria de contrabando. Entende? Uma hora a Polícia Federal vai chegar para esse cara e nitidamente ele vai ser pego, não tem jeito. Ele está plantando para colher no futuro. Não compensa, tá? Não compensa de forma alguma. O seu caminho pode ser mais longo, mais caro, mas lá na frente você vai dormir com a cabeça nos travesseiros sem preocupar. E ele vai, infelizmente, ter que pagar o preço, pagar as consequências. No versículo 3, Salomão diz: Com sabedoria se constrói a casa, e com o entendimento ela se firma. Uma vida estável, e aí algumas frases que eu separei para você, olha, presta atenção nisso aqui. Uma vida estável não é feita de sorte, é feita de sabedoria. E aí, há alguns capítulos atrás eu trouxe isso aqui, e ontem a gente estava até lá na igreja conversando. Eu estava lá ontem na mixagem do som, né? Cuidando da live ali. E chegou um adolescente e falou para mim: Ô Danilo, como que você sabe disso tudo? Você estudou muitos anos, né? Aí eu falei assim: falei com ele: olha, não é muitos anos. Tem sim um tempo já que eu faço, então você vai ficando melhor nisso aqui, você vai tendo experiência. Mas eu peguei, e aí ele foi e me perguntou: e é caro estudar os cursos? Aí eu falei: não, é de graça, tem no YouTube. O que que eu tô querendo te dizer com isso aqui? Eu sei operar aquilo ali com um nível que eu sei que ele me perguntou, porque eu me dediquei, eu assisti 30 aulas de, sei lá, 20, 30 minutos cada uma de um curso gratuito que tinha no YouTube sobre essa operação dessa mesa específica que a gente tem lá na igreja, porque era uma novidade, uma mesa digital, então eu fui curioso, fui buscar aquilo e toda semana eu assisto lives de pessoas mixando nas igrejas deles. Então já há anos eu dedico tempo todos os dias para poder fazer isso, tá? O que que isso tem a ver? A vida estável não é feita de sorte. Por quê? O que está acontecendo? Aí vem os adolescentes, fizeram um treinamento de 2 dias, 2 horinhas de treinamento no máximo ali, só aprenderam a tirar do multi e aumentar o volume da mesa, e estão querendo fazer e ver um nível extremo. E simplesmente param por aí. E hoje eu tenho falado isso aqui nos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores, a nossa geração ela está assim. As pessoas compram um treinamento, um curso online, uma pós-graduação, alguma coisa, e ela deixa lá. E ela acha que por aquilo estar comprado e no e-mail dela, e ela ter o login e a senha, a mente vai absorver tudo sozinho, ela não vai precisar parar para poder estudar. E a gente vive essa era hoje. A sua vida não é feita de sorte, feita de sabedoria. E para você alcançar a sabedoria, a gente viu lá nos primeiros capítulos o que, que tem que fazer. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente está cheio de gente nas igrejas hoje que dizem ser sábios, que dizem estar cheio do Espírito Santo,
mas não leem a Bíblia, não procuram conhecimento. Será que não estão cheios de si? Salomão está dizendo: construa seus relacionamentos, sua fé e seu trabalho com base sólida. Para a gente construir com base sólida leva tempo, porque leva estudo, leva buscar o conhecimento e não simplesmente fazer o que eu te falei, do jeitinho brasileiro. Vou fazer de qualquer jeito aqui, o que importa é ser feito. Não. E última frase: o sábio não constrói para aparecer, mas para permanecer. Eu conheço muita gente. Eu trabalho com o mercado de internet, tá? É um mercado que as pessoas se expõem à vida. A minha vida está exposta, muita gente está exposta. Mas eu também conheço muita gente que chega nos eventos, que chega nos treinamentos. E as pessoas desprezam essas pessoas. As pessoas nem conversam com eles. Mas não imaginam que o cara tem um império que ele está construindo no silêncio, com sabedoria, o que é diferente daquele que está mostrando a casa alugada, o carro alugado, tá? Não importa, casa alugada, não estou sendo preconceituoso, todo mundo vai talvez precisar. E eu conheço milionários que moram em casa alugada. Não é sobre isso. Tem gente que aluga a casa, uma mansão, e aluga um carro para poder falar que é bem sucedido e falam que aquilo é deles. Isso aí é o que eu não concordo, isso aí é o que está errado, ok? Então, planeje, ore e aja com propósito. A pressa levanta castelos de areia, a sabedoria constrói fundações eternas. Tem muita gente planejando e não tira do papel. Tem muita gente planejando e orando, mas está sentado numa cadeira comendo e aguardando o que vai acontecer. O correto é planejar, orar e agir. Planejar, orar e agir. Eu tinha um mentor de tecnologia que ele sempre falava o seguinte: trabalho inteligente e oração conquista tudo. E é verdade. Muita gente acha que é organizado. Muita gente acha que é planejado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você chega na sua segunda-feira e você não tem sua semana planejada, você talvez não é uma pessoa organizada. Existe uma grande chance de você estar se auto-sabotando. Porque você já começou a semana, porque você já está vivendo a semana e aí está começando a planejar. Tá melhor que muita gente que nem planeja. Mas o correto é você começar a sua semana já sabendo dos seus compromissos. Eu geralmente toda sexta-feira ou sábado eu já faço uma revisão de todos os compromissos que eu tenho ao longo da semana, porque eu já começo sabendo e eu vou para ação, tá? Mas não deixa de planejar. Se você vai construir, a gente tem um versículo na Bíblia que fala, se vai construir uma casa, planeja. Se você vai criar algo simples, o que for, planeja antes. Eu fico rindo porque o meu pai, ele é de indústria. Então ele sempre trabalhou com coisas muito pesadas, sempre muito mão braçal forte, sabe? Essas coisas de muito de ação. Bater marreta e bater isso e aquilo, aquele negócio todo. E eu fico vendo ele fazendo algumas coisas. Ele para, por exemplo, ele vai parar para poder. Ele gosta muito de serviço de elétrica, ele vai parar para poder instalar uma lâmpada aqui. Ele sabe fazer muito bem feito, ele sabe isolar, ele sabe fazer o sistema todo e ler os projetos, executar direitinho. Só que muitas das vezes ele simplesmente pega, eu vou colocar uma lâmpada ali, ele já começa colocando. E aí no meio do caminho ele se depara com uma mangueira que não existe, ele se depara com em precisar de mais cabo do que ele iria precisar normalmente. E aí eu sempre falo, pai, vamos sentar e vamos calcular aqui o que que precisa primeiro, entende? Porque você já sabe o caminho que você vai trilhar antes. Então planeje as suas ações. Vou ler de novo. Planeje, ore e haja com propósito. A pressa levanta castelos de areia. A sabedoria constrói fundações eternas. Versículo 16 vai falar com a gente, olha, o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. Aqui a gente chegou no ponto que eu te falei lá no início, de cair e bater a poeira. Esse é um dos versículos mais encorajadores da Bíblia, se você for pensar. Por quê? O sábio também tropeça, só que ele não fica no chão. Essa é a diferença. Cada queda ensina algo que a vitória não ensina. Gente, isso é muito sério. Isso é muito forte pra gente. Quando você vence algo, você vai comemorar. Raramente você vai analisar os aprendizados que você teve para poder não errar de novo. Porque ninguém é perfeito, ninguém vai acertar 100%. Você pode pegar a partida de futebol perfeita, teve vários erros.
Você pode pegar o melhor time do mundo, vai ter erros. Você pode pegar os melhores pregadores. De vez em quando eles vão cometer alguns erros. Ninguém é perfeito. Só que na nossa vida, como que a gente aplica isso? Você pode ser o tipo de pessoa que vai cair, igual uma criança, e vai ficar lá no chão, de pirraça. E talvez nem relou, talvez nem machucou a pele. Aqui em Minas a gente fala muito de relar. E as crianças elas caem e ralam, relam, né, que seria ralar a pele, sei lá, esfoliar a pele, e elas ficam ali chorando, chorando, chorando. E muitas vezes você levanta, nem teve nada, nem uma poeirinha tem na pele. E os adultos, nós somos assim. Só muda o contexto. Muitas das vezes a gente passa por uma situação difícil, uma pessoa passa a perna na gente, uma pessoa fala uma palavra que nos ofende, uma pessoa critica. Por exemplo, eu posto vídeos no meu Instagram. Eu posto vídeos sobre viagens, sobre marketing, sobre várias coisas e direto eu recebo críticas. E em certo momento da vida eu tive que aprender com isso. Essas pessoas vinham me criticando, eu caía e ficava ali. Ah, eu não vou gravar mais vídeo, esse cara tem razão. Ah, é porque isso e aquilo. Sabe, a gente dá razão para o que não tem razão. Então, a gente tem que fazer igual aquela criança, que ela cai e ela nem viu se machucou, não. Ela só bate a poeira aqui, ó, e levanta. Então você vai ser o adulto pirracento que cai e fica no chão chorando e resmungando pela situação, ou você cai, levanta, olha o porquê que você caiu e próxima situação. É isso que a gente está sendo orientado aqui. É isso que é a orientações, tá? Pra gente no versículo 16. Se você caiu, levanta com aprendizado. Deus não está te pedindo perfeição. Ele está te chamando para perseverança. Deus não quer perfeição. Isso não vai existir. Se você está aguardando o momento perfeito para começar aquele projeto, eu sinto muito, você não vai começar. Se você está aguardando as ferramentas, o cenário, você não vai começar. Eu tenho algumas pessoas que me procuram, porque eu tive alguns resultados. Danilo, como é que eu faço para começar? Eu falo, você faz esse e esse treinamento. Ai, mas eu não tenho um computador bom. Ai, mas eu não tenho muito tempo. Mas você podia me ajudar? Cara, todo mundo que eu conheço que teve resultado com a internet teve que sentar sozinho num canto com um computador velho ou um computador bom, não importa, mas teve que dedicar. Então, é isso. Versículo 27. Antes de construir a casa, planeje bem o seu trabalho. A sabedoria te ensina a preparar o terreno antes de plantar. A sabedoria entende que o planejamento é espiritual, porque Deus abençoa a ordem. Eu falo muito isso com a minha esposa. A gente não sabe o quanto que isso é forte. Tem muita gente colocando a culpa das dívidas no diabo, a culpa do casamento ter acabado no diabo, a culpa de ser infeliz no diabo. Sendo que a única coisa que faltava na vida dessas pessoas era, antes de construir a casa, planeje bem o seu trabalho. Olha essa frase. A sabedoria te ensina a preparar o terreno antes de plantar. Nas suas finanças, você está tirando tempo para planejar? Ou você simplesmente está saindo e comprando aquilo que a sua cabeça pede? E aí depois, nossa, porque o diabo está trabalhando na minha vida, eu estou devendo, eu não aguento mais. Você planejou? Você teve uma planilha, pelo menos, um papel? O meu pai nunca usou planilha, mas ele tem um caderninho dele que ele tem tudo anotado, que ele fez e o que ele vai fazer. Que ele fez e o que ele vai fazer. E eu nunca vi o meu pai. Teve só uma situação que ele teve, uma questão que ele quebrou a coluna, ele teve que ficar afastado do governo, enrolou no pagamento, e aí faltou dinheiro para comprar as comidas, comprar as coisas dentro de casa. E nessa situação, ele pegou e vendeu câmera que ele tinha, ele vendeu coisas que ele tinha, vendeu carro, para poder colocar numa situação confortável. Ele guardou o dinheiro, ele não vendeu para pagar dívida, que ele não chegou a fazer, porque a vida já vinha de uma organização. E essa situação acontece com todo mundo. Então você tem um mega empresário, um bilionário, ele pode quebrar, mas ele é difícil quebrar porque ele viveu uma vida de planejamento. Ele planejou, ele preparou o terreno antes de plantar. Então, antes de agir por impulso, pense, organize e ore principalmente. A pressa, ela é inimiga da direção, da perfeição, tá? Não vou falar perfeição porque não existe, mas a direção ela tem que existir.
Então, eu falo muito isso com minha esposa. Eu vou ler essa frase de novo. O sábio entende que o planejamento é espiritual, porque Deus abençoa a ordem. Deixa eu te colocar para refletir. Você critica o irmãozinho que fez uma tatuagem, você critica o irmão que falou do outro irmão, você critica N coisas, mas você deixa tudo para a última hora. E aí você chega e quer que as pessoas atendam às suas vontades, sem um planejamento, sem nada. E aí a sua vida vai caindo, caindo, caindo. Enquanto você está preocupado com outras coisas, você deveria preocupar com o seu planejamento, com as suas ações. Versículo 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem fique contente quando ele tropeçar. Sabedoria também é coração limpo. A vitória verdadeira não é sobre vencer pessoas, é sobre vencer o orgulho e manter a compaixão. Não deseje o mal para ninguém. Quem tem Deus como defensor não precisa provar nada. Faz o seu. Como diz muita gente, faz o seu corre. Corre atrás do seu, corre atrás da sua vida, corre atrás dos seus objetivos. Planeja, ora e trabalha. Planeja, ora e trabalha. Não é planeja, olha o próximo, depois você deseja o mal para o outro que te atacou, e aí você vai orar e depois trabalhar. Não, não é isso. É planejar, orar e trabalhar. Pronto. Versículo 30 e 31 fala com a gente. Passei pelo campo do preguiçoso e vi que estava cheio de espinhos. Salomão termina o capítulo com uma imagem forte, um campo abandonado. Ele mostra que o que não é cuidado se perde. A sabedoria é movimento, é constância. Sonhos morrem na preguiça. Ocupe-se em plantar mesmo quando não há aplausos. Para de ficar procurando aprovação. Faz o seu. Faz o seu. Daqui a pouco vai, talvez vai demorar, mas a sua hora vai chegar. Se você plantar coisas boas, vai colher coisas boas, não tem jeito. Se você plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Tem gente, olha só como que eu vou te falar. E você acha que uma pessoa está se dando bem. O cara, pensa comigo. Vamos lá. A vida não é sobre o dia de hoje. A vida é sobre uma vida. Sobre muitas coisas que você vai viver no futuro e que você não sabe. O cara tem uma empresa e ele compra tudo de contrabando. Tá plantando contrabando. O cara trai a mulher. Tá plantando traição. E várias outras coisas que a gente viu aqui em Provérbios. Mas trazendo para esse contexto de plantar, e aí eu falei com você no início que a gente inveja pessoas que parecem estar se dando bem e no final não está. Talvez a pessoa nem tá traindo a mulher, mas ele tá lá contrabandeando. E aí ele contrata uma funcionária, um jovem, e aí ele acha que é vantagem divorciar da mulher dele e se juntar a essa jovem. Só que da mesma forma que ele se juntou a essa jovem hoje, daqui 5, 6 anos, essa jovem tá cansada porque ele tá velho. Ela vai e conhece um cara mais bem-sucedido que ele, passa a perna nele e vai pro próximo. Você tá vendo que ele plantou isso? Que ele não plantou construir uma família de forma íntegra, mas simplesmente pela beleza? É o que o Salomão tá falando com a gente. Ocupe-se em plantar, mesmo quando não há aplausos. E isso tem tudo a ver, porque a nossa vida, a gente não tem que fazer só aparência. Nós temos que fazer aquilo que é justo, aquilo que é sábio, aquilo que é real. Se eu tenho que entregar o projeto X, tenho que fazer o projeto X. Não é ficar arrumando desculpa e colocando nas costas de outros para fazer, tá? E aí, para a gente fechar aqui, uma frase. Provérbios 24 nos ensina que a vida sábia é feita de quedas, recomeços e constância. É melhor andar devagar com Deus do que correr sozinho. O sábio não busca o fácil, ele busca o firme. E aí, a pergunta que eu faço para fechar o dia de hoje: você está buscando o fácil ou buscando o sólido? Um abraço, até amanhã em Provérbios 25.